Dando sequência, ouviremos agora a palavra do representante dos historiadores independentes de Carioba, senhor Jefferson Bocardi, para falar sobre registros históricos da nossa cidade. Boa noite a todos. Cumprimentamos o excelentíssimo senhor prefeito Omar Najar, o presidente dessa casa, Luiz da Roda Bem. Antes de iniciar a minha fala, vamos apresentar um pouco do que é os historiadores independentes de Carioba. Nós somos um grupo formado por 4 historiadores que surgiu na cidade americana em 2017, com o intuito de trazer de volta a pesquisa histórica sobre a história de Americana, que estava um pouco esquecida em nosso município. Então, dessa pesquisa vai surgir um artigo que foi publicado no mês passado, Americana SP, uma história entre rios. Quem quiser conhecer mais, ele está disponível em PDF na revista Resgate, do Centro de Memória da Unicamp, que foi publicado no mês passado. Estamos vivendo também na cidade a segunda Semana do Patrimônio, e convido a todos a participarem da nossa palestra na próxima quinta-feira, no plenarinho aqui da Câmara Municipal, Sepulturas que Falam, um olhar histórico sobre o Cemitério da Saudade, porque além dessa pesquisa histórica, o nosso grupo também promove palestras de conhecimento histórico, e nós temos esse ano lançado lá no Cemitério da Saudade um roteiro histórico dentro do Cemitério da Saudade, contando essa história da cidade a partir das pessoas que estão sepultadas lá naquele cemitério. E também, no dia 31 à tarde, às 2 horas no SENAC, Patrimônio e Memória, Patrimônio e Memória, um estudo sobre a história de Americana. Bom, meu nome é Jefferson, sou membro dos Historiadores Independentes de Carioba, grupo que represento nesta solenidade. Também fazem parte deste coletivo autônomo e independente as historiadoras Elizabeth Carla Guedes, Gabriela Simonetti Trevisan e Mariana Spaulisso Feltrin. Proponho com essa fala uma breve reflexão sobre a história de Americana e a construção da sua narrativa. Hoje, estamos comemorando 144 anos da fundação da cidade, que se deu em 27 de agosto de 1875, com a inauguração da estação de Santa Bárbara. Na ocasião, o imperador Dom Pedro II passa pelo município a bordo da sua locomotiva baronesa, junto com a sua comitiva real. Porém, a formação do território que compreende hoje a nossa cidade extrapola os limites do antigo núcleo urbano criado em torno da estação, chamada de Vila dos Americanos pelo capitão Inácio Correia Pacheco. O nome remete à imigração norte-americana, confederados que povoaram a região a partir de 1866. Também é no último quarto do século XIX que os imigrantes italianos chegam à fazenda Salto Grande, então propriedade de Francisco de Campos Andrade. Os vestígios da imigração italiana podem ser percebidos na cidade até os dias atuais, fato notado pelos nomes de bairros e por vestígios patrimoniais, como Sobrado Velho, a Basílica de Santo Antônio e a Igreja Matriz, dedicada ao mesmo santo. Após o 27 de agosto de 1875, houveram outras duas datas importantes para a consolidação do município de Americana. Costumo dizer também que Americana é uma cidade pedagógica. Se você está vindo da Avenida Antônio Lobo, do Mercadão para a estação, a primeira rua é o 30 de julho e a segunda rua é o 12 de novembro, respectivamente, as duas datas importantes. No dia 30 de julho de 1904, é criado o Distrito de Paz de Santo Antônio de Vila Americana, pertencente à cidade de Campinas. E no dia 12 de novembro de 1924, a emancipação política de Americana. Então, Americana se torna um município de Vila Americana. É importante salientar, todavia, que se os imigrantes confederados e europeus são quase sempre protagonistas no imaginário dos cidadãos quando falamos da história de Americana, é porque uma série de lacunas e esquecimentos ocorreram em relação a outras populações. Igualmente importante para a nossa história e a formação territorial e populacional que se deu anteriormente a 1875. Aqui nos referimos a poceiros e sesmeiros, que já no século XVIII
haviam fixado com produção de cana-de-açúcar na região entre os rios Jaguari e Atibaia, utilizando-se da mão de obra de escravizados. Portanto, percebemos que a ocupação local tem início com portugueses e seus descendentes, bem como a população de cativos africanos e já nascidos no Brasil. Quando ocorre a chegada dos norte-americanos confederados em nossa região, firmando propriedade onde nós conhecemos hoje como Zona Central de Americana, já existia uma série de fazendas agrícolas com seus respectivos escravizados. São questionamentos como esses que conduzem ao trabalho dos historiadores independentes de Carioba, tendo em vista a contribuição desses e outros sujeitos históricos para a formação política, social, cultural e econômica de Americana. Lançamos-nos o desafio de construir uma pesquisa histórica baseada em fontes e metodologias e nos propomos dar visibilidade de uma forma crítica às múltiplas narrativas sobre a história da nossa cidade. Diante de nossas pesquisas, deparamos-nos com documentos contrastantes, diante da historiografia, em especial acerca da Fazenda Salto Grande, marco na história da cidade. Concluímos, então, que sua propriedade não era da família Teixeira Vilela, mas da família de Francisco de Campos Andrade. Vocês puderam observar que no documentário apresentado, que foi gravado anos atrás, ainda falávamos que o solar era da família Vilela. Com o lançamento do nosso artigo, então, a Americana SP, Uma História Entre Rios, concluímos que o sobrado do casarão de Salto Grande pertencia à família de Antônio Camargo Penteado desde 1812, contando com registros em inventários aí do século XIX. Quem quiser saber mais detalhadamente sobre isso, nosso artigo está lá na página do CMU da Unicamp, na revista Resgate, que eu tive a oportunidade e o prazer de entregar uma cópia para o nosso prefeito Omar Najar. Portanto, diante dessas breves reflexões, é necessário ressaltar que a história de Americana não se fundamenta apenas na narrativa criada em torno da estação de Santa Bárbara, baseada nas imigrações norte-americanas e europeias do núcleo urbano. Buscamos ressaltar aqui a existência de um núcleo rural organizado existente desde o século XVIII. Assim, a data do 27 de agosto de 1875 traz uma escolha de perspectiva sobre a história. Contudo, reforçamos a importância desse dia para a reflexão sobre o nosso passado, sobre os nossos patrimônios e sobre os aspectos que conformam a história americanense que decidimos narrar. Muito obrigado a todos e boa noite.